Olá, você, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez bem felizes com nossos convidados no APAI Pod, o APAI inclusivo da nossa cidade, cidade de Jaraguá do Sul. E nós estamos celebrando 50 anos da nossa querida APAI. E os nossos convidados de hoje, Sejanes, com a Nina, a Priscila e a Cíntia. E nós queremos mandar um abraço para o pessoal da Educação e Trabalho, que preparou esses lanchinhos gostosos que tem aparecido aí no nosso podcast. E um abraço também para a professora Patrícia e para todo mundo que estiver nos vendo e nos ouvindo. Ok? Então vamos lá. Sejanes, seja bem-vindo. E pode dizer um bom dia aí. Fica sossegado. Bom dia. Bom dia, né? Isso, sem problemas. E, Sejanes, quer mandar um abraço, um beijo para alguma professora especial lá do grupo de convivência? Você lembra de algum nome? A Pro vai ajudar. A Silvana, certo? Vê se está certo. Tá. Certo. Silvana. A Gisele. Tá bem. Também. O Vinícius. Tá bem. A Ana. Tá bem. Também. Então tá certo. Tá. Tá faltando mais algum? Tá. Ela dá aula de informática? Não. Não. E qual a aula que você mais gosta? Ana. Tá. Tu não vai lembrar agora? Tu pode falar depois quando tu Não lembrar. tem problema. Mas é qual a aula que você mais gosta hoje lá na PAI? Muito mata. Informática? Informática, então, nosso abraço, né, para Lilian. É a Lilian de professora informática. De vocês? Sim. E você gosta de ir na PAI? Tá. Ah, muito bem. Nina, fala para nós como é que se encontra a sua história e a do Sejanes dentro da APAI, que está celebrando 50 anos. Então, para nós é um prazer, uma honra estar aqui compartilhando esse momento, esses 50 anos de história, né, na vida das pessoas com deficiência, que a gente sabe que a PAI faz toda a diferença para a inclusão dessas nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos idosos que lá estão. Pois quando o Sejanes começou na PAI, lá em São Lourenço do Oeste, teve uma dificuldade com o nosso pai, porque geralmente o pai não quer, não aceita que a criança seja incluída na PAI. Foi uma luta com o nosso pai até a gente colocar para ele que sim, o Sejanes precisava ir para a PAI. E o Sejanes ama a PAI. Desde que ele começou, se ele perde um dia, ele fica triste, ele pode estar doente, ele pode estar caído, mas para ele a PAI na vida dele fez toda a diferença. E a gente percebeu que depois que o Sejanes começou a ir na PAI, ele começou a se desenvolver mais. A fala dele, né, a interação com as pessoas, tudo na sociedade é muito importante. Então, assim, o que a PAI faz na vida das pessoas com deficiência, a gente só tem que agradecer. E a gente precisa cada vez mais fortalecer a PAI para continuar esse trabalho maravilhoso, seja mais 50, mais 100, mais 200 anos, né, Priscila? Para que realmente essas pessoas com deficiência tenham um local onde eles possam buscar um porto seguro, vamos dizer, para a vida deles. Qual presente você daria, Nina, se a PAI fosse uma pessoa nesses 50 anos, já que ela é uma senhora agora já, né? Então, que presente eu daria hoje para a PAI? Se ela fosse uma pessoa, daria uma casa maior para acolher mais pessoas com deficiência, né? Para que tivesse mais condições de atender, porque a gente sabe que é uma demanda que vem crescendo, as dificuldades todas que a nossa PAI está enfrentando aqui em Jaraguá. Então, o que eu daria hoje para a PAI sim, seria uma casa maior, com mais condições, para cada vez mais incluir as pessoas com deficiência. Outra pergunta, Nina, diante da PAI, a gente sabe que ela, como você falou, uma casa, né? Uma casa para amigos. E qual o nome você daria para uma casa? Não esse institucional que a gente tem, mas essa casa que o Sejanes vai, que você também frequenta. Hoje a gente percebe que é uma luta já da própria PAI, né, para a inclusão das pessoas idosas. Então, eu sim daria esse centro de convivência para as pessoas que possam ficar o dia inteiro, porque muitas famílias precisam trabalhar e não tem aonde deixar as suas pessoas, o dia todo a pessoa com deficiência.
né? Então, nós precisamos, sim, acordar e nos preparar para esse olhar, para essas pessoas que a família precisa trabalhar para ter o seu sustento e muitas vezes não tem aonde deixar a sua pessoa com deficiência. Mas você daria um nome diferente, tipo assim, casa de acolhimento, casa do amor, o que você... Olha, essa casa do amor, eu gostei. Criativo. Gostei, criativa. Acho que ela está dentro de tudo que a PAI faz, que realmente ela inspira, ela acolhe as pessoas que vão lá, ela transmite esse amor, esse aconchego. O Sejanes adora, gente, adora. Eu me emociono quando eu falo, né? Porque a gente sabe do quanto é importante a PAI na vida dele. Ele foi adotado, né? Então todo mundo conhece a história dele. Com 4 meses, eu também fui adotada, somos irmãos adotivos, né? Nossos pais faleceram, então, para ele, eu tenho certeza que a PAI faz um trabalho maravilhoso e não tem explicação. Sim. Lembrando, então, pessoal, o Sejanes faz parte do grupo de convivência. Um abraço a todos que estiverem nos vendo, nos ouvindo. Um abraço para a Edrita, que é a nossa orientadora. E aí eu já passo a palavra para a Priscila. Priscila, como é que fica a sua história dentro da história da APAI? Então, Vânia, olá a todos. É um momento assim muito gratificante estar aqui com vocês, estar contando e fazendo parte dessa história da APAI. A minha história com a APAI começou há 4 anos e desde então eu venho refletindo muito um pouco do que a Nina trouxe, que falou, o quanto a gente tem que levar essa responsabilidade para a sociedade do que é a PAI. O que é a pessoa com deficiência, esse público que vem tão crescente, né? E que precisa de tanto carinho, tanto amor, assim como os outros públicos que a gente tem aí. A minha história com a PAI começou de uma maneira um tanto engraçada, não uma forma assim, tipo, organizada e planejada que aconteceria. Então, mas eu acredito que Deus nos coloca onde que a gente precisa estar. E com muito carinho, a gente continua dentro da PAI fazendo esse trabalho com a equipe, que é um trabalho todo construído com uma equipe que dá essa base. Essa história dos 50 anos, que começou lá atrás, começou com um grupo de pequenas pessoas, pequenas não, elas eram grandes pessoas, né? Mas um grupo pequeno e que com um intuito, com o objetivo de construir a PAI. E a gente vem dando continuidade a isso. E como a Nina falou, a gente precisa de uma casa maior, um espaço maior, mas também, junto com isso, levar uma maior sensibilização para a sociedade do por que nós estamos aqui, o que é a PAI. Então, é tão importante esse trabalho, essa história de sucesso que a gente tem junto com o Sejanes. Hoje a gente já tem essa mesma história com mais 750 pessoas dentro da PAI. Cresceu muito. E fora muitos outros que não estão matriculados dentro da PAI, mas que a gente acaba acompanhando de alguma forma, onde que a gente já conseguiu proporcionar o processo de avaliação e diagnóstico e onde que a nossa assistência social consegue fazer esse acompanhamento, fazer essa parceria com eles, essa orientação, apresentar quais são os direitos que aquela família tem e tá trabalhando em conjunto, né? Sim. Então, eu me pergunto, hoje, a PAI fazendo 50 anos, qual é o papel da PAI? Certo. E daqui 50 anos, qual que vai ser o papel da PAI? Então, e o que nós podemos fazer para a gente chegar em mais 50 anos e fazer mais 50 anos acontecer de uma forma linda e fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, é um misto de tantas emoções, Sim, né? De tanta coisa que vem acontecendo aí, mas é uma alegria ver esse sorriso ali do Sejanes e junto com tantos outros sorrisos, tantas outras potencialidades e possibilidades que a gente tem dentro da PAI. Quando a gente vê um quadro que foi pintado por um aluno nosso e a gente olha aquele quadro, tipo, às vezes a gente não imagina como que o quanto ele se esforçou para conseguir esticar a sua mão, para conseguir esticar o seu pé e pintar esse quadro. Sim. E quantas pessoas nós temos de apoio dando essa possibilidade para ele. E às vezes o quanto a gente coloca de desculpa na nossa vida, né, de fazer as coisas. Então é um trabalho aí que a gente tem que
muita conscientização, muito trabalho para construir. Eu acredito que com esse material que a gente está fazendo, com tantos outros, a gente consiga quebrar um pouco esses muros. Priscila, vou aproveitar mais um pouquinho da sua presença aqui para dizer às pessoas que ainda não conhecem a APAI como instituição, que a gente sabe que tem morador aqui de Jaraguá que não conhece, nunca foi visitar. E, então, eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre os programas. Você falou da avaliação, né? Uhum. Se eu fizesse um pequeno resumo dos programas que ainda nós temos ali dentro da APAI para atender essa população. Então, de uma forma resumida, que às vezes quando a gente fala dos programas da APAI, a gente começa a falar dos nomes técnicos, isso, né? Mas vamos pular essa parte. Então, assim, além do processo de avaliação e diagnóstico, a gente tem o atendimento para a pessoa com deficiência ou, às vezes, atraso global de desenvolvimento. Desde os pequenininhos, do 0 a 6 anos, existe um programa. E esse programa a gente vê hoje grandes sucessos de quem recebe esse atendimento, a evolução que essas crianças têm dentro do seu panorama, né? Temos também outros programas para aqueles que não têm ganho na escola, que eles têm uma melhor qualidade de vida recebendo atendimento da APAI, que são as pessoas que têm idade escolar, e depois a gente tem dois programas, que é o SAI, que atende as pessoas que já passaram desse período de idade escolar. Inclusive, um dos programas você faz parte, sim, né? Sim, muito orgulho. E também temos o grupo de convivência, que daí são o nosso grupo das pessoas idosas. Mas, dentro do processo da pessoa com deficiência, o envelhecimento ele acontece de forma precoce, né? Então, esse grupo ali, a gente atende pessoas até a partir dos seus 40 anos, e ali até nós já tivemos alunos nesse processo com até 70 anos, né? Acho que foi o nosso mais velho que teve agora recentemente, sim, né? Então, ali a gente não tem uma idade limite. Então, a APAI atende de 0 a todas as idades, né? Isso é muito rico. E também, além dos programas educacionais, a gente tem junto todo o acompanhamento da parte da saúde, com um médico neurologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, fono já foi, né? Terapeuta ocupacional, psicólogo. Temos também as modalidades da parte do centro cultural, que é parte de musicalização, de dança, sim, de expressão corporal, de artes cênicas, que é um projeto lindo que a gente tem dentro da instituição. E também temos toda a parte do paradesporto e educação física, que eu acho que até antes o Sejane estava querendo falar da Ana, que dá aula de educação física, eu acho, não? Ou eu estou confundindo o nome, Sejane? Não, mas eu acho que é a Ana, né, Sejane? Apurou. Então, a gente tem aí esse projeto de educação física para os usuários e a parte do paradesporto, onde que a gente tem aí vários atletas que fazem várias modalidades, como futsal, atletismo, bocha, tem basquete, então todas as modalidades de esportes aí, mais algumas que a gente tem direcionada para a pessoa com deficiência, que a gente participa e treina nossos atletas. Sim, Priscila, muito obrigada. A gente quer sempre lembrar, pessoal, que todos os programas a gente tem lembrado da questão dos voluntários, né? Quem se habilitar a conhecer, quem quiser conhecer a APAI, o telefone é 3370-2735, eu não esqueço. Porque a gente está aqui também para falar isso, né? A Nina sempre está indo lá, lógico, a Cíntia não tem o que dizer. Todos nós sempre temos a história lá e sempre vamos amar a APAI. Mas a gente está nessa tecla, sempre falando para as pessoas irem conhecer, porque muitos não fazem ideia do que acontece lá, sim, do trabalho técnico que acontece, trabalho pedagógico, né? E a gente sempre está convidando as pessoas para estarem indo lá, né? Exatamente. É um desafio quando a gente fala dos programas, que a gente não quer esquecer de ninguém, né? A gente tem um programa que também você já pontuou antes, que é o programa de inclusão ao mercado de trabalho. Sim. É um programa lindíssimo, onde que a gente faz essa ponte da pessoa ao mercado de trabalho. Então, é feito todo esse trabalho de inclusão dentro
desta empresa que vai receber o nosso aluno, mas também dentro da PAI de estar preparando ele para o mercado de trabalho. E aí a gente tem um projeto no forno muito, muito lindo que vamos estar otimizando mais ainda e fazendo mais por eles. Sim. Priscila, já aconteceu de você chegar triste e sair feliz lá da PAI? Triste não, mas assim, às vezes a gente está tão cansada que dentro da parte ali de estar na direção tem todo um trabalho burocrático, tem tantas coisas que às vezes até traz um certo desânimo, porque a gente planeja, organiza, está contando com algumas coisas e daí vem alguma coisa que atrasou, enfim, que não aconteceu da forma planejada. Mas daí a gente dá uma volta lá dentro, vai no refeitório, dá uma volta nos corredores, na sala, e isso aquece o coração, Sim. porque a gente recebe um abraço, aí a gente vê um aluno dançando, alguém praticando um esporte, e isso acaba nos revigorando, Sim. né? Então, é uma coisa tão gostosa. Faz muito estar bem para a dentro da vida, PAI. né? Eu quero também agradecer a presença da Cíntia aqui. Cíntia, conta para nós como é que a sua história se juntou com a história da PAI. Bom, é longa a minha história, Sim, eu vou tentar fica à vontade. resumir e não me emocionar, Sim, porque sim. quem sabe da minha história, a Vânia, a Ieda, a Andréia, tantas outras que ainda estão lá dentro da PAI, foram 32 anos de APAI. Eu comecei lá na antiga PAI, na José Menderfer, quando era um grupo pequeno, como a Priscila falou, né? E a PAI foi crescendo, crescendo, e eu, juntamente com a PAI, fui crescendo. Comecei como professora, depois trabalhei alguns anos como auxiliar de direção com a Márcia Negri, que era diretora, e depois eu assumi a direção, que para mim foi o meu maior desafio, né? Porque, como a Priscila acabou de falar, além de ter os atendimentos, tem toda a parte burocrática, parte de RH, tudo envolve, né? Assim, o dia a dia de uma diretora na PAI. Mas eu cresci junto com a PAI em vários setores, aprendendo, com alguns desafios muito grandes que a gente enfrentou, Sim. né? E quando a Ieda, né, mandou uma mensagem para mim participar, começa a passar um filme, né, na cabeça da gente. Todos nós. E quantas coisas vão mudando durante, né, o processo. Isso é normal, né? O processo vai mudando, né? E eu lembro que a PAI, né? O que é o nome APAI? Associação de Pais dos Amigos dos Excepcionais. Então, assim, no começo era excepcional. Depois passou para ser, se não me falha, aluno, cliente, educando. Quando eu saí de lá, era usuário. Hoje eu não sei, já fazem 9 anos que eu saí da direção, né? Mas eu penso a essência do nome excepcional, né? A gente brincava nas nossas, às vezes, reuniões, que um dia, quem sabe, volta a ser excepcional, porque, para mim, eles são todos excepcionais no bom sentido da palavra, né? Então, são essas coisas que marcam, né, a história da gente dentro da PAI. Isso também, assim, no sentido de mudanças de atendimentos, né? A PAI era uma escola, depois foi um centro de atendimento, CAESP, e assim vai, né? Como eu falei, hoje também não sei, para mim é a PAI, porque é a associação que mantém, né, a escola, mas eu sei que essas mudanças são frequentes e quantos desafios a gente enfrentou e sucesso tivemos para fazer essas mudanças junto com as famílias, junto com a comunidade, né? Então, assim, para mim, a PAI, obviamente, sempre vai morar no meu coração, porque fez parte da minha vida inteira. Desde a minha juventude até a minha aposentadoria, eu trabalhei na PAI. Então, eu sou muito grata, né, por ter feito parte dessa associação, que tem um nome tão importante na nossa comunidade, no Estado, principalmente, né, a PAI de Jaraguá do Sul, sempre foi uma referência no estado de Santa Catarina, né, nos atendimentos. Então, acho que seria isso. Isso é maravilhoso, né, gente? A gente tem histórias recentes, né, do Sejanes, da Nina, da Priscila, e nós temos histórias
mais antigas, mas que é a mesma essência, né? Do amor, de compartilhar, da gente estar junto, né? Em todos os momentos a gente sabe que as famílias estão ali e elas esperam de nós, né? Esse acolhimento, essa vontade de fazer, vamos fazer diferente, vamos fazer melhor. E isso, como espectador e como trabalhador ali também, né? A gente não perde isso, não perde esse brilho. Vamos fazer, vamos acontecer. Vai mudar? Vai mudar. Vou me adaptar? Vou me adaptar, mas vamos continuar, né? Para nós também é difícil, não é fácil. Mas funcionava daquele jeito, mas tudo, gente, tudo muda e muda para melhor, né? Então, agora eu gostaria que a Nina colocasse no microfone ali um desejo, uma palavra para a nossa aniversariante, que é a PAI, né, de Jaraguá do Sul, fechando as suas palavras. Eu acho que quando a Priscila colocou ali sobre o abraço, o acolhimento que se recebe dos alunos da PAI, Priscila, é saber olhar para o outro de uma forma diferente, né? É sentir na pele o que muitas pessoas passam e você nunca passou. Eu comecei a viver a vida e entender melhor as condições do Sejanes depois que ele veio morar comigo, né? Então a gente precisa, assim, cada vez mais fortalecer a PAI, ter um olhar especial, principalmente para as pessoas com deficiência. E eu acho que o Sejanes pode terminar com uma frase que ele sempre fala: o que é a PAI para você, Sejanes? À vontade, Sejanes. Uma família. Uma família. Uma família, isso Uma mesmo, família. Sejanes. Eu acho que resume tudo que foi colocado aqui, né? Que realmente é uma família onde acolhe eles, onde dá esse atendimento através dos voluntários, né? Através dos profissionais que lá estão. Então a gente só tem que agradecer a família, a PAI, por todo o trabalho realizado em nosso Jaraguá do Sul nesses 50 anos. E que venha mais 50, mais 100, mais 200 anos, cada vez se fortalecendo mais. Obrigada, Nina. Obrigada, Sejanes. Priscila? A PAI. Que falar para a PAI agora nesses 50 anos? 50 anos né? em julho, dia 12 de julho, gente. Celebrando sempre. A gente conseguir e continuar levando todo esse acolhimento, todo esse amor que a gente preza tanto dentro da PAI, a gente conseguir quebrar um pouco esses muros e levar isso para fora. Então, a PAI é um grupo de pessoas, hoje aí 180 pessoas, 180 profissionais. Uma grande família, como diz o Sejanes. Família. Sim. Uma família grande, big. Que atendem pessoas. Então, a gente manter essa humanização de pessoas atendendo pessoas. Indiferente das dificuldades que a outra pessoa tem, nós também temos as nossas dificuldades, a gente também tem os nossos desafios, mas a gente ser humano nesses próximos anos aí, a gente permanecer esse valor dentro da gente. Só lembrando, gente, a Priscila, é que eu esqueço às vezes do outro endereço, Priscila. Agora nós temos 2 unidades, você poderia falar da... Sim, nós temos a nossa unidade na Matriz, Sim. Que fica ali no bairro Centenário, e também temos a unidade 2, que acontece no bairro Chico de Paula, na rua Arthur Braita, 330. E temos também a unidade 1, né? Então é Matriz, unidade 1, unidade 2, que é o nosso Centro de Avaliação e Diagnóstico Integrales, que fica ali na Procópio Gomes, onde que a gente pode proporcionar o processo de avaliação e diagnóstico para as pessoas que têm aí a desconfiança, a possibilidade do diagnóstico, né, incerteza. Então, ali a gente faz um trabalho muito lindo de acolhimento dentro da instituição também. Aliás, um abraço pessoal do Integrales, porque a gente vê mais quando tem reunião reunião zona, né? Grandona. Então, a gente quer mandar um abraço para todo mundo que estiver nos vendo. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem, né? E a Cíntia, pode finalizar. Primeiro, dar parabéns para a PAI pelos 50 anos, né? E que dizer para ela que continue buscando sempre a qualidade, né, nos atendimentos, mesmo com esse número tão grande de usuários, e que nunca esqueça do que tanto a Nina quanto a Priscila falou, do acolhimento
tanto aos alunos ou às famílias, mas principalmente a todos que trabalham dentro da PAI, que estão lá o dia a dia, né? Então precisa às vezes de um abraço, de um aconchego, né? Sim. E isso eu acho que é muito importante. Obrigada. Gente, olha, foi maravilhoso estar com vocês, né? As meninas aqui, os Sejanes, e passou tão rápido, né? Mas é quando a coisa é boa. É muito rapidinho, assim, né? E a gente quer agradecer de coração, né? Vai ficar gravado não só ali, mas no nosso coração, toda a disponibilidade de vocês. E a gente torna a dizer, vocês fiquem aí nos ouvindo, nos vendo, e vai dar tudo certo, sempre no final dá tudo certo. E a gente quer agradecer, então, todo mundo, um tchauzinho, um beijo para todo mundo que estiver nos vendo e nos ouvindo, e até mais. Até mais.